Então, nós vamos fazer uma pequena revisão do encontro passado e depois nós vamos falar do chão. Certo? A aula passada foi Tua mente não é teu cérebro. Muito bem. Qual é a mensagem desse tópico trazido na apostila do Serapis Bey, na página 31? Ele fala o seguinte: estou revendo. Vamos falar daqui, depois aqui eu começo. Que nós, por muitas vezes, nos identificamos com o corpo mental, em demasiado. E nós podemos, equivocadamente, por uma questão de não experiência, ou mesmo de ignorância do assunto, achar que o nosso campo mental somos nós na essência. Porque diariamente, 24 horas por dia praticamente, nós pensamos. E podemos relacionar o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar, com o que nós somos. Porque é uma interação muito grande existe a nossa conversa interna conosco mesmo, para resolver as nossas questões, mas existe nos nossos pensamentos, atuando juntamente com o que nós vamos pensar, todas as nossas crenças, os nossos dogmas, os nossos paradigmas e tudo que brota do nosso ser, que vem da nossa unidade com Deus, da nossa parte de Deus, no nosso eu divino, para se expressar, envolve necessariamente um pensamento, ou antes ou depois. Nós pensamos sobre algo que nós vamos fazer, ou que nós fizemos sem pensar, ou a emoção, nós vamos pensar sobre ela, enfim. Nós relacionamos, por vezes, este nosso pensamento como se fôssemos nós puramente. Acontece que o campo mental é apenas um dos corpos, dos nossos corpos. Mas, ainda mais se a pessoa utiliza muito o campo mental, não há uma intimidade com os outros corpos. Por vezes esquecem mesmo que o corpo físico existe, jogam a emoção de lado e raciocinam. Mas isso é só uma maneira de descrever a potencialidade de cada pessoa, não é? E isso não é certo nem errado. Ninguém está aqui para julgar ninguém. É só uma questão de observação para nós nos conhecermos. Acontece que Deus em nós, ou nós como seres, somos muito mais do que o nosso campo mental. Isso falando do campo mental. Agora, existem ainda correlações do nosso existir com o nosso corpo físico, com o nosso cérebro. Para vocês terem ideia,
a medicina e o direito, eles dão, trabalhando em conjunto, obviamente, para a medicina legal, a pessoa é morta quando para as funções cerebrais. É o cérebro, não é o coração. Então, tem que haver uma maneira de objetivamente dar a pessoa por morta. E a maneira que a medicina encontrou foi a morte cerebral. Ótimo. Mas isso não quer dizer, isso é a morte do nosso corpo físico. Mesmo que os órgãos continuem funcionando, se obviamente continuarem funcionando, é só após a morte cerebral que se pode fazer transplantes de órgão. Enquanto não houver falência desse sistema, desse órgão, não há como se fazer os transplantes. Mas isso é uma realidade do nosso corpo físico, abençoado e respeitado, não é? Porque há muitos e muitos, milhares de anos, que a medicina vai se aprimorando para chegar no melhor do ser humano. Evidentemente que não são todos, mas vamos tomar como grande maioria, não é? Porque há de tudo em todas as áreas. Mas então, o fundamento do coração, da medicina de quem exerce o coração, é realmente tratar da melhor maneira possível o ser humano. E, então poderíamos pensar, a minha vida, o meu existir, está ligado ao meu cérebro. As percepções também, não é? Porque na questão da percepção é assim, o cérebro, tudo é energia. Vamos partir daí. Tudo que nós vemos é energia, como já foi estudado há tempos atrás. Então, qual é a função do nosso cérebro? Ele decodifica, ele é abençoado e ele é calibrado para isso, ele decodifica energias e, percebendo o campo energético de tal objeto, ele identifica o objeto com uma forma. Inclusive pela física quântica, o objeto só existe porque o observador está observando. Então nós somos parte da criação visual para nós de um banco, que eu estou olhando para um banco bonito que tem aqui, de um banco, porque ele existe, porque eu estou observando essa condensação energética. O meu cérebro decodifica e dá essa forma energética. Muito bem. Acontece que não é só o órgão, o físico. Existem implementos em nós, enquanto vivos, enquanto vibrando fisicamente, energeticamente, em determinadas frequências, que também reconhecem os objetos. Se a gente está sonhando em ligar uma cadeira, você sabe que aqui é uma cadeira. Pode não ser física, mas está havendo a interpretação. O que leva a crer que não é o nosso cérebro, que somos nós. Entende? Ele faz parte de uma maravilhosa rede criada para a nossa existência física. É fundamental, como o coração, como o rim, como o pâncreas, como tudo. Nada se perde. Não há nada na criação de Deus que não seja abençoado. Porque se não é útil para nós, não no caso dos órgãos, aquilo vai ser útil para outra pessoa. Então não há porquê ficar criando confusão na vida.
sabe, discutindo por que a sua vizinha corta a planta. Não, ela está feliz, abençoada seja, ela gosta da planta, não gosta da planta, enfim. É uma questão de opção, porque nós somos também o que nós pensamos. Se nós escolhemos, porque nós temos que ter a guarda, nós temos que ter o controle, nós temos que conhecer e organizar os nossos corpos. Senão fica um tal de dar em doido. Um corpo sente uma coisa, o outro despiroca a cabeça, e aí, se você não se propõe o maior dentro de você, não se propõe, por exemplo, a pessoa está com uma depressão por um abalo que teve na vida, isso é um fato, e existem 10 tipos de depressão, não é só aquela depressão que a gente fica sem vontade de atuar na vida, não é? Existem 10 tipos de depressão. Enfim, a pessoa está com algum tipo de instabilidade, porque a depressão é isso, uma instabilidade, é uma onda que vem na nossa vida e nos tira do nosso equilíbrio. Isso pode causar um dos 10 tipos de depressão. Então, se nós temos uma depressão, nós vamos sair dela com a ajuda de outras pessoas, se assim for necessário. Mas só quando nós realmente falamos, chega. Eu quero mudar porque eu não estou contente comigo, eu não me sinto bem, eu não estou legal nesse meu padrão de pensamento e de sentimento. Aí, toda e qualquer ajuda que vier será muito bem aproveitada, porque já existe o intuito, a intenção, a vontade dentro dela. Já é 50%. Porque ela decidiu dentro dela. 50% já foi. Só falta um arremate, mas e a persistência? Porque nós persistimos em ter maus pensamentos, nós persistimos em ter bons pensamentos. Ah, mas eu fui criada numa família que o pau comia, era raiva, ou enfim, N situações possíveis. Mas, filho, você já tem 30, 20, 40, 50 anos, já está na época de você andar com as suas pernas e tomar a decisão de mudar. Mesmo porque você, vibrando numa frequência melhor, você pode ajudar, mesmo com tolerância, sabe, com uma energia melhor. Não que você é melhor do que ele, mas a frequência um pouco mais alta acaba atuando de forma positiva, porque nós não somos piores e nem melhores do que ninguém. Isso não existe. Existem situações na vida que nós passamos e todos nós passamos, em que nós inclusive precisamos de um outro amigo para ajudar a gente a ver uma luz. E graças a Deus, Deus é muito misericordioso. Sempre, mas eu não vi uma vez, mesmo que a pessoa fosse viva ou a pessoa fosse morta, que Deus não mandou alguém ou algum irmão para ajudar. Não existe. Se você falar, tá pegando, me ajuda de coração, eu estou querendo sair dessa onda, iniciei dessa experiência, pode contar que sempre vem. Não é? E por nós, muitas vezes, às vezes ajudamos pessoas que nós não temos nem ideia de por que estamos ajudando. De repente a gente passa e vê a pessoa numa situação, o nosso coração, vou ajudar, vou levar, vou dar dinheiro, enfim, você nem sabe por quê. É porque Deus está falando, filha, ajuda, porque está precisando e está querendo, não é? Então, nós podemos sim escolher o nosso padrão de pensamento. Se nós resolvemos acordar e assistir o jornal de manhã, de tarde, de noite, para ficar pensando e comentando a desgraça, o último minuto da desgraça, não é? Liga para os outros ainda, está sabendo? Oxi! Não, então vou contar. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Enfim, é uma opção. Mas nós temos
várias opções diferentes. É isso que é importante saber. Porque mesmo que nós fôssemos criados e nosso dia a dia seja num ambiente pesado, num ambiente difícil, tanto de trabalho como familiar, da cidade, você não é obrigado a participar disso, porque nós somos seres individuais com livre-arbítrio. E se nós decidimos, vou melhorar meus pensamentos, vou acreditar que algo melhor pode acontecer, porque acontece. É fato, cada um pode contar uma história de alguém que estava numa pendura, numa pior, e que veio, como eu falei agora há pouco, alguém para ajudar, porque ele realmente acreditava. Porque nós criamos a nossa realidade. Se Deus é energia, e nós nos alinhamos, e desejamos, e persistimos, a coisa há de acontecer. Não há motivo, eu não vejo como a coisa não aconteça. Se você quer comprar um carro, você fala para o universo, estou precisando do carro, para tal coisa, para tal coisa, para tal coisa. Eu quero. Vamos criar, então, esse carro na minha vida. E trabalhe e guarde dinheiro, porque se você não trabalhar e guardar dinheiro, não é? Não vamos ficar esperando cair o carro na cabeça da gente, no telhado. Vamos trabalhar e vamos guardar e vamos acreditar. Ah, mas faz 6 meses que eu pedi. Oi? E daí? Continua. Nós passamos anos acreditando em porcaria. Por que a gente não pode persistir? Vou ficar melhor, eu vou curar, eu vou me curar, que é o nosso reequilíbrio, eu vou criar um carro, eu vou criar uma casa, não importa se são 40 anos, porque não é a casa, é o estímulo na vida que você tem um fim, você trabalha com inspiração para a sua família ter um lugar, é uma meta abençoada, e que você, o fim não é o que conta. O que conta é o caminho, o prazer, o quanto mensalmente você conseguiu guardar. Você já tem pequenas felicidades durante o processo. É igual viajar. O melhor não é chegar a destino. Desde que você sai de casa, você já está viajando. Então, sabe, comprei a casa agora. Então, eu vou arrumar outra coisa para faço questão que meu filho faça a faculdade, eu vou pagar. Então, outra meta de vida. Ou se não, já estou aposentada, ou qualquer coisa assim, e vou participar de uma ONG, eu vou criar. Existe uma meta que, veja, são metas que não são egoístas, como muitas pessoas podem pensar, porque, além de não ser pelo fato de você fazer um movimento energético positivo no planeta, você está, de alguma forma, ajudando outros seres. Não é? Ou participando da ONG, ou estudando, ou pagando a faculdade, ou, enfim, abrigando outras pessoas na sua casa. Tudo depende do nosso coração e nossa intenção. E não vejo motivo para não poder criar. Se você tem um pensamento firme, um desejo profundo, e for em ação, a partir, eu pedi sócios do outro lado, né, para fazer a parte dele. Como que não? Sim. Ah, mas eu não tenho dinheiro para estudar. Pede bolsa, filha, pede bolsa na cara dura. Amanhã você fala 1, 2, 3, 4, 10 vezes, eu preciso estudar, eu quero uma bolsa. O único vai falar que você está precisando estudar, vou dar uma bolsa. Entende? A sua existência não é o primeiro, eu quero. Se ele não puder, com certeza ele vai lembrar de alguém que possa, porque não tem um ser humano que veja o outro realmente com a disposição de fazer alguma coisa. Se ele não puder ajudar, ele fala, mas eu conheço fulano e tal, nem que seja. Já é característica nossa de dizer coisas que possam
ajudar a outra pessoa. Tá? Agora vamos dizer, então, eu falei já desse pedaço, que às vezes nos nossos pensamentos estão embutidos as nossas crenças, os nossos medos, os nossos paradigmas, e às vezes isso é do nosso inconsciente, é da nossa criança interior. E tudo que, entendam bem o que eu quero falar para vocês, tudo que baixa, você, mas eu quero um sapato novo. Aí sua cabeça fala assim, mas você vai aonde? A sua lua de terra. Aí você, desanime. É o inconsciente te derrubando. Você fez tudo que doeu no seu peito, fala, tirou da minha alegria, tirou do meu coração. Isso não é de Deus. Não é da sua parte divina. São crenças que nós tivemos, às vezes por vidas passadas, às vezes por coisas que nós passamos nessas vidas, são traumas, são bloqueios que podem ser substituídos por outro. O negócio não é assim, é mesmo, né? Não, peraí, como assim? Não, porque eu não quero dessa coisa. Eu ando em casa, mas eu ando com sapato alto. Eu tenho um sapato que eu quero. Sabe? Por que vinha esse pensamento derrotista? É um prazer de andar. Não posso ter um prazer de comprar um sapato alto para andar, que já vem a cabeça e pau, detona? Você pode ter ouvido isso quando você era criança, mas era alguém vomitando a dor dele em cima de você. Porque não é possível você acreditar que um outro ser humano não possa ter sapato de salto. Do nosso coração, que ele seja feliz se for com sapato de salto. Entendeu? Porque é dor que a outra pessoa sente. Com certeza é dor. Então nós não precisamos trazer essas crenças para nós. Nós abençoamos e não pegamos esse presente. Entende? Nós não podemos ter os nossos sonhos apagados, derrotados, pela dor da outra pessoa. Que Deus abençoe, que ela transmute, que você compre um sapato para você e você tenha abundância para comprar um para ela também. Para ela ser feliz nisso que ela não acredita. Porque não se sabe o parâmetro da dor do ser humano. Entende? Deixa eu ver o que as pessoas estão comentando aqui. Esse melhor. Melhorou, pessoal? Melhorou aí, ué? Eu gostaria que o pessoal que está aí quietinho fizesse o cadastro e pudesse participar no chat, fazer observações, ficar à vontade para participar do grupo de estudos. Não é uma aula, é um grupo de estudos. Para mim é muito legal se houvesse essa troca entre nós. Melhorou, Vira? Melhorou agora? Será que eu levo aqui dentro do escrito? E agora?
Gente, eu não consigo agradar a todos, desculpe. Uns falam que está baixo, outros falam que está alto, então se der eco aí o pessoal que está alto, de coisa que se ajustem aí, porque se eu mexo aqui fica bom para um, ruins para os outros e vice-versa. E aí se agora está numa média de... Tá bom, Miriam? Gente, então eu acho que nós já falamos do campo mental. Ele é apenas e tão somente um campo, mas nós somos muito mais na nossa essência, na nossa manifestação, no nosso poder pessoal. É muito mais que isso, muito mais. E os limites podem ser transmutados, Existe algo mais além do muro que a gente não vê. Se a gente olhar um pouco mais para cima, a gente vai ver que nós somos mais amplos. Nós não somos nem melhores nem piores, nós somos mais amplos. Nós somos abençoados do jeito que nós somos. Nós somos criados por Deus e nossas experiências são abençoadas. Mas nós podemos nos organizar e ampliar a nossa consciência. E quando nós ampliamos a nossa consciência, nós saímos do olhar tão somente das nossas dificuldades, das nossas tristezas, nós passamos a ver tudo de uma maneira mais ampla, correlacionada com outras coisas, não vemos mais as coisas de forma tão dramática, não ficamos dando pulo à toa quando alguma pessoa nos faz algo, ou nós achamos que estão fazendo algo contra nós, que ainda tem um pouco de psiquismo nosso de vez em quando, né? Enfim, se é um dia de que a gente não acordou bem, vá lá. Mas se for uma coisa constante, nós podemos ficar melhor dentro de nós. Dentro de nós podemos ficar em paz. Nós podemos acessar em nós uma consciência mais ampla, que nos traga uma nova maneira de ver tudo de uma forma mais abençoada, mais amorosa, mais compreensiva, com mais tolerância. Mas isso tudo é um pacote e que nós vamos abrindo do dia a dia. Você se observa um mês passado, você fala, nossa, e olha, eu mudei, o negócio aconteceu e eu respondi de outra forma. Porque, sabe, passa a ser natural. Mas nós precisamos decidir dentro de nós que isso seja assim. Então, que a gente decida ser feliz e que a nossa volta não coloca ficando feliz, não é? Vamos para o chakra. Vamos por usar sistemas de chakras. Como é que a energia pode... gente, página 33 da apostila. Como é que a energia pode vibrar verdadeiramente se esses três corpos, o físico, o mental e o emocional, funcionam em distintas bandas de frequência, ele usa aqui o exemplo de rádio, e giram em proporções igualmente diferentes. Ou cada um tem a sua... ocupa o seu espaço, tem a sua cara, né? Cada corpo nosso funciona de maneira diferente, mas com interação. É aqui que os chakras entram na história.
Os chakras são não só transformadores da frequência energética, mas também, por direito próprio, locais de armazenamento de energia. Existem muitas versões dos chakras, mas poucas explicam qual é verdadeiramente a sua função. Suponhamos que algo de grandioso está ocorrendo num dos seus campos, por exemplo. Um poderoso influxo de energia sexual pode se preparar para fazer amor. Neste caso, o segundo chakra, que está especialmente sintonizado com essa frequência, transforma a energia do campo que se encontra excitado, espiritual, mental ou emocional, em frequências capazes de ativar a dos outros campos. Em consequência disso, às tantas, todos os três campos entram em vibração com essa energia sexual. Outro exemplo, suponhamos que alguém surge para ameaçar a tua sobrevivência. Este é um caso para o primeiro chakra, o qual irá sintonizar-se. Primeiro, com o pensamento de perigo do corpo, o campo mental, que está relacionado com a situação. O negócio aqui, será o campo mental já dá o alerta. E com o sentimento de raiva do corpo emocional, em relação a quem está a te ameaçar. Então, perante esse quadro, desatas a enviar mensagens de perigo para os outros campos. Se tiverem alinhados, responderão prontamente e atuarão no sentido de te livrar do apuro. Se estiverem desalinhados, ficará confundido e atordoado, não sabe para onde vai, não sabe sair correndo. O teu corpo mental pensará: vou convencer o assaltante a não me agredir. O campo emocional sentirá: isto me faz me lembrar quando meu pai me ameaçava. O teu corpo físico gritará: foge daqui, salva a sua vida. Você vê que são três mensagens diferentes. Estamos muito agradecidos a Ariel, do livro lá que é o Cotilus, por ter trazido ao planeta a técnica do chakra unificado, que é maravilhosa. Uma vez que, mediante esse processo, todos vocês serão capazes de literalmente expandir o chakra do coração até que envolva todos os outros. Tal como veremos na segunda parte, o chakra unificado e os campos de energia alinhados são de crucial importância não só para a sobrevivência, mas também, o que é de mais importante, como ferramentas vitais para poder ascender. Assim, em certo nível, tu és constituído por três campos, cada um dos quais consiste em energias vibrando sob inúmeras frequências diferentes: corpo mental, corpo físico, corpo emocional. Cada campo comporta ou apoia certas frequências de ondas estacionárias e, simultaneamente, atua como antena transmissora e receptora. A combinação de frequências e amplitudes relativas é única para cada pessoa. Nós somos únicos. E desde o ponto de vista mais amplo, define quem tu és como corpo e como personalidade. Esta combinação ou assinatura energética caracteriza-te individualmente, tal como o timbre de um instrumento musical distingue de tantos outros, ainda que sejam do mesmo tipo. As energias dos três corpos interagem entre si sob forma indescritivelmente complexa. Os pensamentos afetam o corpo físico e emocional. E as emoções interferem com os pensamentos e o corpo físico, etc. De repente você está lá, passa um nervoso, miserável, dá uma dor de barriga, ou dá uma dor de cabeça. É o melhor, é instantâneo o negócio, não dá nem tempo de pensar. Já deu uma pontada na cabeça, já deu uma dor de barriga, já deu ânsia de vômito. Essa é a maior prova da interação dos nossos três corpos em um tiro, rapidíssimo. Deixa eu ver. Vimos atrás que o conjunto dos teus campos energéticos pessoais podia entrar em ressonância, isso é muito 10, com outros dois tipos de campos. Por enquanto nós estávamos falando da gente, não é? O das outras pessoas que se encontram por perto. E a realidade de consenso de todo o planeta. Vejamos o primeiro caso.
Cada pessoa que encontra apresenta o seu próprio show energético. Imagina que um dia resolve dar um passeio pelas redondezas. Sente-se bem disposto, positivo, confiante, sem medo e você deseja ser gentil para com todo mundo. Então, de repente, encontra um velho amigo que se sente muitíssimo preocupado e curioso porque acaba de ser despedido. O que é que acontece com vossos campos energéticos quando se misturam? O que acontece é que o corpo emocional do teu amigo está a transmitir medo. E o corpo mental dele está entretido a disparar formas de pensamentos negativos. Ele foi muito bondoso de colocar isso como um amigo nosso. Poderia ser a gente também, quando encontrasse com uma pessoa que estivesse bem. Entretanto, os teus campos, é claro, estão a captar tudo isso. Ora, qualquer frequência, medo que se encontre nos teus campos, começa a unir, sendo provável que começa a transformar-se em uma onda estacionária. É como se existisse em nós um reservatório, eu chamo de corpo. Evidentemente que nós não vamos falar, não vamos misturar o que eu chamo de corpo com esses 3 corpos que o Serapis está dizendo. Mas assim, por exemplo, a pessoa foi mordida por um cachorro quando era criança. E aquilo criou, vamos chamar um corpo, só para a gente falar. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então criou um corpo que foi incorporado ao nosso corpo de medo. Toda vez que a gente vê um cachorrão, um cachorrinho, um filhote de cachorro, algo parecido que tenha dente, cachorro! O nosso corpo de medo, cachorro. Ele reverbera com a situação. Ou se não, você encontra alguém que já tenha mordido, não precisa nem ter o cachorro na frente, já tenha alguém que tenha sido mordido pelo cachorro, e vocês, como não tem nada de melhor para fazer, sentam para comentar toda a desgraça da humanidade. E caem no assunto cachorro que morde. Pronto, já dispara aquele medo, o corpo já reage, porque a nossa cabeça, ela não faz diferença do que está acontecendo no momento e o que já aconteceu lá atrás ou o que pode acontecer na frente. É como se fosse tudo no agora. Então, por isso que as visualizações são poderosas. E quando você revive aquela situação, você está submetendo todo o seu corpo novamente a todo aquele nervosismo. Você treme, você precisa de água, até você se centrar de novo, entende? Então, por isso que a gente fala, as meditações ficam aí no site. Você quer vivenciar alguma coisa diferente, você tem nada para fazer? Em vez de você reviver coisa triste, revive de novo. O seu organismo, todo o seu corpo vai reviver na hora. A energia vale, porque nós co-criamos aquilo que nós participamos. Sim? Deixa eu ver. Todavia, tu também transmite vibrações para os campos do teu amigo. Não é só o teu amigo que vai te disparar essa questão do medo. Como estás bem disposto, é bem provável que uma energia de elevada frequência ressoe nele. Veja bem, vocês entenderam que ninguém chupou nada de ninguém? E sim, a frequência, nós ressonamos com aquilo que existe em nós e vem como um espelho, tocou, vibrou, segura. Então, não é que eu passei energia boa ou eu passei energia ruim. A pessoa entrou nessa frequência e nela, pum, deu o bom do movimento. Porque senão ninguém convive com ninguém, não pode se sentir bem, de se sentir mal, de se... Ainda mais os mais sensíveis. Evidentemente que existem pessoas sensíveis, e eu infelizmente sou uma delas, que eu sei aonde eu posso ir e aonde eu não posso.
Eu vou falar do rabo dos outros. Tem que falar do meu, não é? Eu sei. Tem lugar que é melhor não ir. Mas, se eu estou lá na rua, encontro uma pessoa, como é que eu não vou interagir? Eu vou ficar fechada dentro de uma casca de como chama? Ai, eu vejo, mas eu não lembro o nome. Casulo? Um casulo. Seja uma assim, tem aquela, uma redoma. Lembrei, uma redoma. Não posso. Não, porque senão a vida fica sem graça. Pode ficar quanto tempo quiser. Eu, Eliana, eu não posso, porque eu gosto muito de alegria. Então, a alegria a gente só tem quando a gente interage com os outros. Ninguém fica rindo sozinho de nada, não é verdade? A gente precisa, mesmo que a alegria venha individualmente, você quer partilhar com alguma pessoa, para aquilo ter alguma graça, não é? Enfim. Mas deixa eu ver. O resultado real de uma interação desse tipo seria impossível de determinar até hoje, porque tu desconhecias muito dessas coisas que temos estado a abordar. Todavia, a partir de agora, é bem diferente. Vejam bem, a tal da responsabilidade. Prefiro ficar ignorante do que assumir a responsabilidade e ter que agora decidir as coisas. Ótimo, é um posicionamento e a gente leva isso enquanto dá, mas tem uma hora que o calo aperta. Aí, sai correndo, correndo atrás da coisa, não é? Porque junto com a responsabilidade, você ganha uma tremenda liberdade. E liberdade é diferente de ser libertino. São coisas muito diferentes. Você tem que ter até onde você vai sem machucar o outro. Então, você tem que ter noção. Eu acho que, não sei se o pessoal de Portugal entende, mas aqui a gente fala, oh, criatura sem noção. É aquela que, sabe, não está no corpo. Passa em cima do outro, não sabe que não é a hora de falar aquilo, nem momento, sabe, dá uns bola fora. Enfim, é isso. Deixa eu ver. Um beijo, Roberto, lembro de vocês. Depois a gente conversa mais no final. Aqui. Vejamos, tu não és responsável pelo que acontece dentro dos campos energéticos do teu amigo. Isso é muito bom. Quer dizer que a gente não faz... né? Ai, não sei, a pessoa ficou mal. Ai, meu Deus, eu tô carregado. Você pode estar carregado, mas ele entrou na sua frequência. Ainda que possa saber o que está a ocorrer neles, mas é totalmente responsável pelo que acontece dentro dos seus próprios corpos. Cada um tem que cuidar da sua casa e deixar que o outro cuide da casa do outro. Por quê? Enquanto a gente está ocupado de arrumar e encerar a casa do outro, entenda o corpo, a gente não está cuidando de nós. E se a pessoa vê que a nossa casa está bem limpa, se ela quiser, ela vai se interessar para saber que produto e como é que se faz para manter aqui. Entende? Eu acho que o exemplo é a melhor remédio para quem está interessado em exemplo ainda. Se te encontras com um amigo que se sente miserável, de certo não será um ato de maestria permitir-se absorver essa energia até o ponto de começares a ressoar com essa frequência, a menos que precise de uma boa choradeira para descarregar algum velho desgosto das suas células. Você já viu miserável ajudar miserável? Não tem. E miserável não é dinheiro. Miserável é dentro. Sabe? 10 centavos. Eu vou morrer e vou levar esses 10 centavos. Não é o dinheiro. A pessoa pode ter rios de dinheiro. Aí chama vareto. A pessoa pode ter rios de dinheiro, mas é aquilo dentro dela, aquela coisa ruim. Né? Não é. É pensamento assim, lama mesmo. Ai, que eu não tenho dinheiro, eu sou miserável. Não é verdade. Não é verdade, porque está cheio de gente que vive muito bem, e eu conheço várias pessoas
sem dinheiro. Levam uma vida totalmente na flauta, têm os filhos e a vida caminha. Então não existe uma receita de vida. Então, mas se a gente, como é que a gente vai ajudar o outro se a gente está rasgado? Vamos sustentar frequências melhores, porque não é que ele vai chupar da gente, ele vai acessar outras frequências dentro dele mesmo, porque cada um é responsável por si. Tu és responsável pelos resultados que te permitem entrar em ressonância negativa ou positiva com os outros. A segunda parte desse livro contém algumas sugestões que te possibilitarão detectar ondas estacionárias nos outros, que é aquela que vem e aquela que você vai responder, para que possas proteger-te dos efeitos delas. Esse gênero de situação é fácil de detectar e de lidar quando comparada a um segundo tipo de campo, isto é, a realidade do consenso do planeta. É outro tipo de interação energética. É muito mais fácil lidar com esse tipo de situação porque está totalmente mais difícil, é muito mais difícil lidar com esse tipo de situação porque está totalmente imerso nela, tal como um peixe dentro do oceano, que é o coletivo, não é? Como já deve ter reparado, só se apercebe da presença do ar quando ele está cheio de poluição a nevoeiro. Ora, os campos energéticos que contêm a energia da realidade do consenso, que é a energia do coletivo, é muito menos evidente do que isso, especialmente se vive dentro dele desde sempre. Trata-se de um campo que forma uma enorme esfera à tua volta e à volta do planeta, tal como acontece com o ar, só que é muito menos benéfica. Assim, da mesma forma que cada vez que inalas ou exalas, compartilha um pouco de ar com os outros seres desse planeta. Cada vez que tens um pensamento ou sentes uma emoção, também compartilha essas energias com a realidade de consenso. Como é que eu faço para ajudar os meus irmãos, os bichinhos, as plantas? Faça pensar melhor. Você já para de plasmar no coletivo o negativo. Para de reclamar. Mas desde quando a energia de raiva e de ódio vai ajudar alguma coisa a esses seres? De você ficar lá odiando as pessoas que desmatam, ou que enfim, que fazem atrocidades, porque fazem atrocidades, fazem mesmo, mas não é com energia de raiva, nem de confronto que nós resolvemos. Ao invés de alimentarmos esse coletivo com esse pensamento negativo, vamos gastar energia com uma coisa que funciona, não é? Passar a sustentar um mini coletivo dentro do coletivo do todo, de paz. Madre Teresa falava assim: se for para ir em passeata para lutar contra a guerra, ela não participava. Se fosse uma passeata para a paz, ela ia. A diferença é a motivação. O que te motiva a fazer tal coisa? É realmente o melhor para todos? E quando é o melhor para todos, não há campo para você desafogar sentimentos negativos, raiva e etc. Mas sim alimentar a paz, mandar a sua energia de uma maneira proativa e não reativa. O reativo é uma coisa que a gente já conhece e que é cíclico e que não sai daquilo. Uma energia proativa é uma energia que é diferenciada porque ela vai ser direcionada
para a solução da questão. E não para ficar remoendo raiva, remoendo raiva, remoendo raiva. Então vocês vejam que a diferença é bastante sutil, mas existente. O que nos motiva? Ah, eu tenho raiva desse povo. É uma opção, mas se você tem a opção, em vez de gastar energia e pensamento e tudo mais com a raiva, você plasmar uma paz planetária, mandar reiki para os animais que estão precisando, ajudar a alimentação. Eu não estou fazendo qualquer tipo de apologia, pelo amor de Deus, a desmatar, a brigar, a ser bobo, a brigar. Eu só estou observando a nossa reação enquanto seres, que nós podemos reagir de uma maneira proativa ao invés de uma maneira reativa. É isso. Se nós temos a opção de escolher, vamos escolher fazer parte de uma massa que ancore luz no planeta, que possibilite efetivamente a melhora de tal situação. E não ficar naquela mesmice de xingar e ficar correndo atrás do próprio rabo. Entende? Tudo é muito sutil, mas é tudo existente dentro de nós. Isso ocorre sem que ninguém faça nada de especial, esse compartilhamento energético. Até quando está em casa, tranquilamente sentado na sala lendo um livro, está imerso nessa coisa do inconsciente coletivo. Tal como nesse momento as ondas de rádio de todas as estações emissoras estão a inundar os teus corpos. Alerta-te para o seguinte: na década de 90 o livro já é velho, vai ser dura, será mais dura à medida que as pessoas começarem a tarefar-se para aproveitar os últimos anos que lhe restam para libertar-se do lixo. O que nós conseguimos muito, nós estamos como seres de parabéns, porque teve uma massa crítica muito boa que realmente está ancorando aí no coração a ascensão do planeta. Tá? É uma excelente ideia abandonar o hábito de ver notícias na TV e também de aprender a ser seletivo em relação aos jornais. Por quê? Eu vou ser um ignorante? Não. Você vai parar de alimentar essas desgraceiras que a mídia ganha, através de alimentar a desgraça que acontece com o outro. Existem muitos interesses. Nossa, eu pareço um esquerdista, não é? Mas é só ver, gente. Eles passam acidente por acidente, não comenta se a pessoa ficou viva, se ficou morta, se teve assistência, se a estrada foi... Não, mostra desgraça, plasma na hora, capotou, virou, explodiu. Com que finalidade? Existiu alguma coisa, saiu alguma coisa positiva deste tipo de coisa? Não. Então, para que vibrar, para que nós compartilharmos com o drama da humanidade? O drama ilusionário, porque o cara cai do telhado e quebra uma perna, aí vai a televisão lá, o vizinho, o cachorro, o cara que estava passando, todo mundo para dar opinião dramática sobre aquilo, que a pessoa já está... E ainda... Muitos ainda se forçam a dar uma choradinha que é para você estar vendo. Não estou desmerecendo o sofrimento de ninguém. Eu só estou observando que existem casos que a mídia força no drama, na desgraça, e a coisa fica de um tamanho, de um volume muito substancial e que a gente, às vezes, inconscientemente, ou por gosto mesmo, embarcamos nessa coisa, e aí a gente pergunta, mas como é que eu posso ajudar o planeta? Se equilibre. Se equilibre, que já é muito, gente, é muito. É muito 10. A gente vê a nossa atuação
o quanto amplos nós somos, o que nós somos capazes de criar de bom para a nossa vida, para os outros, inventos caseiros. As pessoas acreditam. Olha, estou com uma dificuldade aqui, minha mulher está com... Não existe muitos casos, está com dificuldade, vou inventar alguma coisa, passo 10, 15 anos e consegue efetivamente trazer algo, como assim o abridor de lata, que aqui é uma maravilha. Ninguém sei como é que vai abrir lá. Ninguém tem um abridor de lata. Você vê que é uma coisa simples e alguém se dedicou para ajudar. Acreditou, não, vou fazer, vou aqui pensando, né? Ninguém vive sem o abridor de lata. Se come algum tipo de lata, como é que você vai abrir? Vai ficar batendo com a faca? Ainda é perigoso se machucando, né? Um elemento interior misturado com cocriação. Oxe, se cocria, é uma beleza, é uma beleza. Como a gente pode agir no positivo. É muito belo, é só acreditar. Vamos lá. O planeta Terra é único, quer no que respeita a sua densidade, quer no que toca a percepção quase geral que os seus habitantes têm de estarem separados do espírito. Em nenhum outro lugar, em nenhum outro planeta, a densificação da energia e a separação do espírito foram tão longe como no planeta Terra. Assim foi porque, enquanto espírito, vocês concordaram em realizar uma experiência coletiva, para ver até que ponto poderiam afastar-se da fonte e até onde poderiam levar a separação. A boa notícia é que tal experiência foi de um êxito retumbante e pode ser dada como encerrada. Terminou. Chegou o momento de desmontar o laboratório e voltar para casa. Assim sendo, vamos dar uma olhadela na forma como tudo começou e como tudo isso aconteceu. Ah, que maravilha! Eu já tinha lido esse negócio antes, mas hoje ficou assim uma coisa bem legal. Vocês sabem que nós não temos um tempo previsto para terminar essa apostila. Deixa eu ver se eu li alguma coisa da origem das espécies. Espero que vocês não se incomodem. Na verdade, nós tivemos uma revisão bastante grande da semana passada. E a semana que vem, na segunda-feira, nós vamos verificar a origem das espécies, porque já falei, já faz uma hora que a gente está aqui, não é? Gente, vocês têm noção? Olha, eu fico boquiaberta de como nós somos realmente amados, que nós somos queridos, que nós fomos criados pela luz de Deus. Nós temos o livre-arbítrio de experimentar essa dualidade. E nós temos a qualquer hora a possibilidade de retornarmos à nossa consciência mais ampla, que nós já somos. E nós temos muitos irmãos, e o universo inteiro é um derramamento de amor constante. E eu diante disso, eu vou te falar que eu não tenho que reclamar da vida. Porque você vê uma coisa de... O seu pai faz uma faculdade para você estudar. Então você pode assim ficar agradecido de coração e falar: pai, vou fazer o melhor. E vou, se possível, trazer mais gente para compartilhar. Ou se não, se quiser maluco, podia ter me dado um carro. Tudo depende de nós, das nossas respostas. Deus é abundante, Deus é amoroso e nós também somos isso. Não são valores, não são características de um ser com exclusividade. Todos nós temos tudo e nós podemos escolher vibrar, pensar de uma maneira diferenciada, mais abrangente. Isso, a
ascensão é nós valorizarmos a nossa vida. Não é, veja bem, quando eu comecei, eu conversei com o Serati para ver como é que a gente ia levar esses estudos. Eu disse, Serati, uma pessoa vai querer ir embora, né? Morrer e partir com o corpo e tudo, porque está ascensionando. Pode ser, o que é ascensional? Vou largar isso aqui falando sozinho, porque eu já estou saco cheio. Ou se não, eu vou ascensionar e vou largar esse topo que me apoia lá atrás. Pode ter várias coisas. Ou eu vou ascensionar e vou conseguir interagir de uma forma diferente comigo, com os meus irmãos, em paz. Existem diversas motivações. E não é nada longe, não é nada fora, não é nada para depois. Porque o que ele disse foi assim, que nós iríamos trazer a mensagem de que a vida é agora, que a vida deve ser vivida com alegria, uma vez que nós vamos compreender como é que tudo foi formado, e como nós agimos e reagimos, e que temos possibilidades de fazer agora, de maneira diferenciada, é aproveitar essa existência. Essa existência, porque nós não estamos aqui à toa. Ah, mas eu sou de outro planeta. Filha, aproveita a praia. Se você veio da montanha, pega o sol e se bronzeia. Entendeu? Não adianta ficar chorando a pitanga. É o agora, é o agora. Todos os lugares são abençoados e criados por Deus. Só que a gente fazendo birra, a gente não aproveita. Não aproveita, isso é birra. Porque nós estamos no momento presente, naquela sensação, naquela emoção, naquela experiência que nós vamos passar. E nós mirando como é que eu posso reagir no melhor para isso se resolva. E não ficar rolando no chão de raiva, nem quebrando as coisas, porque você vai ficar sem a cadeira e vai ter que resolver a coisa do mesmo jeito. Entende? A ascensão é vida, é dentro de nós. E o resto vai responder de acordo com isso. Não é para a gente ficar melhor, para a gente ficar pior do que alguém. É para a gente ficar em paz em nós, ter a nossa consciência e poder ver cada momento da vida como abençoado que é. E a vida passa a ter um motivo de gratidão. Deus, muito obrigada por esse vizinho. Deus, muito obrigada por esse cachorro. Deus, muito obrigada por essa amiga que está na minha vida há tantos anos. Ou por essa pessoa que passou aqui brevemente. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Ou muito obrigada para quem trouxe o espelho para eu poder olhar, para eu poder lembrar de que isso pode ser melhorado em mim. Não é? A vida é maravilhosa. Então nós nos encontramos. Muito obrigada a todos vocês. Namastê. O Deus que habita em mim reverencia o Deus que habita em cada um de vocês. Muito obrigada por tudo, gente. Até a semana que vem.